ouvintes! Bem-vindos a mais uma história do nosso extraordinário, magnífico, inigualável podcast Crime! Aqui quem vos fala é Declay. Sou uma curiosa que toda semana conto um crime baseado num fato real. Eu queria, antes de mais nada, agradecer aos comentários e aos novos inscritos do nosso último podcast. Inscreva-se, deem like, comentem, divulguem. É muito importante para o canal continuar crescendo. Hoje, no último podcast, eu não era ninguém até matar John Lennon. Contei de uma história do assassino louco Mark David Chapman, do que ele pensava para justificar o tão cruel ato e o desenvolvimento da sua loucura até chegar à decisão de matar o seu ídolo John Lennon. Hoje, com um podcast intitulado Não Fui Eu! Falaremos de um criminoso que foi para a prisão de uma forma muito incomum. Saiu da prisão de uma forma mais incomum ainda. Trata-se de um crime sexual e ele afirma o tempo inteiro que não é culpado. Isso aconteceu em 2003. Se trata de Albert Hayden, que está sendo mantido na prisão em circunstâncias muito esquisitas. Eu nunca ouvi nada parecido com isso. Você vai ver. Mas vamos começar pelo início, né? Albert Hayden era um senhor idoso, 68 anos de idade na época. Albert Hayden era um criminoso sexual. Ele estuprou uma menina de 12 anos 2 vezes. Antes disso, ele já tinha agredido a irmã da garota. Ele também tinha uma condenação anterior no tribunal. Essa menina de 12 anos era a filha da sua amante. Ele tinha uma esposa, mas também mantinha por muitos anos uma amante. Então ele atacou as filhas, que estavam no início da puberdade, e foi condenada a 3 anos e meio de prisão por estuprar uma menina. É claro que essa menina de 12 anos não tinha mais 12 anos. Agora ela já era adulta e o havia denunciado, né? O crime foi cometido 17 anos antes. A razão para a sentença realmente branda também se deve ao fato de ele ter sofrido um grave ferimento na cabeça em sua juventude, o que o levou a um processo de deteriorização cerebral, de modo que ele ficou intelectualmente prejudicado. Ele tinha um QI de 67 e não era saudável. Ele tinha uma doença cardíaca grave. É por isso que o vovô pegou apenas 3,5 anos de prisão. Sua data de soltura era para ser dia 13 de abril de 2002. Na prisão, ele não se submeteu a nenhuma terapia, como é adequado para um agressor sexual que quer depois ser libertado e viver numa sociedade normal. Afinal, ele já tinha 67 anos e um QI super baixo. Por outro lado, ele não admitiu nada. Não fui eu. Ele escreveu em letras grandes para o judiciário: eu não sou culpado. Não fui eu. Um dia, quando da sua data de libertação se aproximava, ele teve uma consulta com um psicólogo e um psiquiatra. Eles deveriam fazer um prognóstico. O que havia de errado com ele? Ele ainda era perigoso? Esses dois realizaram testes com o Sr. Hayden. Então, quão agressivo ele ainda é? Quão inteligente ele é?
O Sr. Hayden, obviamente, recebeu um prognóstico ruim. O psiquiatra e o psicólogo disseram: melhor deixá-lo sair. Não, de jeito nenhum. Ele é perigoso. Aquele que não procura se tratar não lida com os seus problemas. Aquele que não se pergunta o que está acontecendo de errado comigo, o que eu preciso fazer para melhorar. O agressor sexual que não faz terapia e ainda diz: me deixa em paz, não fui eu. Esse está numa posição ruim. Mas isso não significa necessariamente que ele esteja correndo o risco de ter uma recaída. Dos agressores, o exibicionista é o que tem a probabilidade de ter recaídas. Essa probabilidade é elevada à terceira potência, pois ele confessa e ainda acha graça, acha bonito. Eles são ótimos confessores, mas depois também recaem, né? Novamente. Portanto, esse caso aqui teve um prognóstico ruim e deveria sair da prisão em 13 de abril de 2002. Mas, a surpresa das surpresas, em 24 de dezembro, véspera de Natal, 24 de dezembro de 2001, uma nova lei foi aprovada para manter infratores altamente perigosos, que correm risco especial de reincidência, na cadeia. Essa sentença foi aplicada imediatamente a 3 ou 4 pessoas que estavam se preparando para deixar a prisão. Inclusive o nosso vovozinho. Em 8 de fevereiro, foi decidido novamente deixar o Sr. Hayden na prisão. O interessante é que o Sr. Hayden havia sido condenado a 3,5 anos de prisão. E a nova lei agora diz: se você é perigoso, não pode sair. Em outras palavras, o Sr. Hayden estava sentado em cima da sua mala, esperando a porta abrir para ir embora, e alguém veio e disse: Sr. Hayden, o senhor não pode sair. E ele perguntou: quando posso sair então? E a pessoa disse: de jeito nenhum. O senhor tem uma sentença de prisão perpétua agora. Isso basicamente destrói a confiança que todos nós deveríamos ter no sistema judiciário, né? A piada aqui é que o Sr. Hayden não estava mais preso por um crime agora que havia cometido, mas sim por um crime que poderia cometer. Percebe? Ele perguntou: por que não posso mais sair? Não agredi ninguém. Agora ainda sou impotente. Bem, safado. O advogado escreveu uma petição e foi bem sucedido. Posso lhe dizer isso com antecedência. Ele começa a sua carta e cita todos os filósofos, Rousseau, Platão, etc. E depois escreve o seguinte: agora são os psicólogos e não os advogados que decidem a periculosidade de um prisioneiro? Além disso, a ideia de descartar criminosos em potencial como lixo, como meu cliente, é totalitária em sua abordagem. Ele foi bem sucedido, como eu já falei. E como foi a vida do Sr. Hayden fora da prisão? O Sr. Hayden foi libertado da prisão e enviado para um asilo de idosos, né? Lá ele voltou a chamar a atenção, atacando pacientes femininos com Alzheimer. Mas ele próprio já estava meio doente de Alzheimer. Aqui, ele não é mais considerado um criminoso sexual, porque há muitos idosos que não têm mais controle de suas ideias devido à decadência cerebral que vem com a demência. Não fui eu!